Fala galera, Thiago Messias aqui mais uma vez trazendo agora o capítulo 12 do livro The One Thing. Olha só que legal. The One Thing é um dominó. E aqui, The One Thing, Chapter 12. Olha só o título. Repete em voz alta. The Path to Great Answers. The Path to Great Answers. O caminho para respostas, ótimas respostas, para grandes respostas. Então, vamos lá. Lembrando que eu já mandei o PDF para o pessoal aí, que está acompanhando no meu grupo de leitura em inglês. Tá? Tenho também, nesse glossário, nesse PDF, tem um glossário de algumas expressões e palavras que eu vou destacá-las aqui. Tem uma pequena definição e um pequeno exemplo, beleza? Então é isso. Tem também o áudio que eu já li o capítulo inteiro, já mandei o áudio para o pessoal. Quem está vendo essa aula aqui grátis no YouTube, para a aula completa, pode me chamar que eu estou com as aulas completas aqui, tá? E eu mando para vocês por um valor muito simbólico, tá bom? Então é isso, vamos lá. The Path to Great Answers. Essa quote, essa citação aqui, que tá o seguinte: People do not decide their futures. They decide their habits, and their habits decide their futures. Muito bem. Então, eu não vou ficar traduzindo tudo, tá, gente? Então, que é um livro aqui, porque não é para iniciante, mas eu vou comentar algumas coisas, algumas traduções aqui. Então, olha só, que as pessoas não decidem os seus futuros, elas decidem os seus hábitos e os seus hábitos decidem seus futuros. Tá? People do not decide their futures, they decide their habits, and their habits decide their futures. Vai observando as pronúncias aí, lê comigo bem forte aí as palavras, as pronúncias, me manda um oi aí se precisar tirar mais algumas dúvidas. Bora! The focusing question helps you identify your one thing in any situation. It will clarify what you want in big areas of your life and then drill down to what you must do to get them. Então, a primeira expressão já está sublinhada aqui, já coloquei no glossário, que é essa expressão aqui, to drill down to what you must do. To drill down to what you must do. Significa que está no glossário. Significa que é para você examinar algo profundamente para achar o que mais importa, a ação mais importante para você, né? Para você fazer, que você tem que fazer. Então, to drill como se fosse furar ali, cavar, ir até achar até o cerne ali do mais importante para você, o que você deve fazer. Nesse caso aqui, né? Então, drill down to what you must do to get them, certo? Aqui está falando, né, que só resumindo para a gente entender essa expressão, que a pergunta foco, que é o que a gente já tem falado sobre ela nos capítulos anteriores, ela te ajuda a identificar a única coisa em qualquer situação. Vai te clarear, né, o que você quer em grandes áreas da sua vida, então vai te fazer achar o mais importante que você deve fazer para alcançar o que você quer, né, na sua vida. It's really a simple process. You ask a great question, then you seek out a great answer. Seek out aqui é legal, significa você alcançar, buscar e achar, né? Tá no glossário também. To actively look for answers. Você buscar ativamente, procurar ir atrás de respostas. Seek out answers. As simple as 2 steps. It's the ultimate success habit. All right. Ask a great question. Vamos lá, aqui, continuando, né? Nessa segunda parte, tem alguns desenhos aqui, vocês vão analisando aí, se precisar de ajuda, me fala. Mas aqui, ó, nessa parte. Então, ask a great question. The focusing question helps you ask a great question. Great questions, like great goals, are big and specific. Lembrando que esse like aqui é tipo, né? Como. Então, grandes perguntas como grandes objetivos são grandes e específicos. They push you. They push you. Esse push aqui, eles te impulsionam, te empurram, tá? They push you, they stretch you. Essa great questions aqui, tá falando de grandes perguntas. Então, ele tá usando para great questions push you, quer dizer, grandes perguntas te impulsionam, te motivam, tá? Tá no glossário, eu coloquei para vocês lá. Elas te motivam a crescer, a pensar e crescer, tá? E great questions stretch you, quer dizer, elas te desafiam, né, para ir além dos seus limites,
É isso que está querendo dizer. Stretch aqui vem de esticar, tá? O verbo stretch também. And aim you at big specific answers. And because they are framed to be measurable, they are framed to be measurable, a pronúncia. There's no wiggle room about what the results will look like. Então, vamos lá, olha só. Aqui tem algumas expressões que eu já deixei mencionado para vocês. And because they are framed to be measurable. Framed to be measurable é o sentido de que eles são mensuráveis, eles são designadas para ser medidas, tá? Então, aqui, ó, aqui tá designadas de uma forma que te permite resultados ser medidos, tá? They are measured, to be measurable. Então, vamos lá, olha só. There is no wiggle room. There is no wiggle room. Wiggle room é uma expressão que significa flexibilidade, sem espaço para mudar ou para evitar alguma coisa. Então, tem um exemplo aqui, ó. The deadline has no wiggle room. Quer dizer, o prazo, o deadline não tem nenhuma flexibilidade. Não dá para mexer, não dá para mudar em nada. Tá? Não tem espaço para nada. Então, there's no wiggle room about what results will look like. Look at the great question, Matrix Figure 18. Então, olhe para Great Questions, né? Aqui tá falando lá da matriz, figura número 18, que é essa aqui, ó. A partir daqui ele vai começar a falar um pouco dessa matriz aqui, né? Desse quadrante aqui, ó. Então, ele fala ali, olha para a Great Question na figura 18 aqui, to see the power of the focusing question, para ver o poder da pergunta foco. Analisando isso aí. Então, vamos lá. Let's take increasing sales as a way to break down each of the quadrants. Então, ele vai, vamos pegar aqui, aumentar as vendas como uma forma de break down each of the quadrants, né? Para você analisar esse breakdown aqui, analisar muito bem cada uma dos quadros, né? Das 4 partes aqui, que é o que está dividido aqui, certo? Então, vamos lá. Então a gente vai usar o What can I do to double sales in 6 months? O que eu posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? What can I do to double sales in 6 months? As a placeholder for big and specific. Placeholder aqui é algo temporário usado até a coisa real estar pronta. É um substituto, pode ser? Provisório, né? Então, o que eu posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? Vamos usar isso como substituto para big and specific, para grande e específico, que é o que está falando nesse quadro aqui. Now, let's examine the pros and cons of each question quadrant, ending with where you want to be, big and specific. Quadrant 4, small and specific. Então, quadrante 4, small and specific. Aqui, ó. Aqui embaixo. What can I do to increase sale by 5% this year? O que eu posso fazer para aumentar as vendas por 5% esse ano? This aims you in a specific direction. Ele te joga para uma direção específica. But there's nothing truly challenging about this question. Mas não tem nada muito desafiador sobre essa pergunta. For most salespeople, a 5% bump in sales could just as easily happen because the market shifted in your favor rather than anything you might have done. Muito bem, então para a maioria dos vendedores, né, fala que um 5% bump aqui seria um 5% de aumento nas vendas, né? Ela poderia facilmente acontecer porque o mercado mudou, né? The market shifted, tá? The market shifted. To shift aqui é mudar. Mudou ao seu favor, né? Rather than anything you might have done, ao invés de qualquer outra coisa que você possa ter feito. Muito bem. At best, it's an incremental gain, not a life-changing leap forward. Tá falando que é um ganho a mais e não um passo... Desculpa. Deixa eu abrir aqui. A life-changing leap forward, né? Não é um life-changing leap forward. Não é algo que é uma grande melhora, uma melhora grande, né? Muito significativa. Porque esse changing, life changing, né? Seria mudar de vida. O leap é um passo, né? Um passo ou um pulo à frente, né? Como se fosse.
Não é um passo muito grande ali que você deu que vai mudar a sua vida. Não é isso. É apenas um ganho básico. Low goals don't require extraordinary actions, so they rarely lead to extraordinary results. Quadrant 3, small and broad, né? Pequeno e largo, broad, largo. What can I do to increase sales? This is not really an achievement question at all. It's more of a brainstorming question. It's great for listing your options, but requires more to narrow your options and go small. Narrow your options. Narrow your options. Significa limitar, reduzir